Salve quebrada. Salve quebrada, ficou muito zoado, mano. Salve rapaziada, meu nome é Cristiano. Meu nome é Cristiano Varenga, né? Sou estudante do curso de História da Universidade Federal de Uberlândia. E eu vou fazer um videozinho, mano, aqui, suave, de boa, sobre esse livrozinho aqui, ó. Eu já apresentei ele nos feeds, né? Esse livro é do Combate nas Trevas, mano, do Jacob Gorender. Mano, pra gente entender esse livro, assim, e o contexto no qual ele tá inserido, a gente necessariamente precisa entender quem é o autor, mano. Isso é fundamental, porque 15% da obra, velho, desse autor, essa obra em específico, é de cunho memorialista. O que é isso? Ele tá relatando o que ele viveu. Então, pá, mano. O Jacob Gorender, ele nasce em 1923, mano, na Bahia, no Recôncavo Baiano. Ele é filho de pais imigrantes. O pai dele, ele era judeu, mano, e antisionista, nasceu na Ucrânia. A mãe dele nasceu de uma região chamada Besarábia, da província da Moldóvia. Ele estudou, mano, durante 1933 a 1940, ali no ginásio da Bahia. Depois ele entrou na faculdade de Direito da Bahia. E antes de completar, velho, começou a Segunda Guerra Mundial. O que acontece, mano? O cara, ele tinha ideais progressistas. O cara, ele era comunista, mano. O cara, ele pensava de uma forma à frente do tempo. Ele já era afiliado ao Partido Comunista. E o que ele faz, velho? Começa a Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. Ele, se alista ao exército brasileiro, mano. E vai defender a democracia, e vai defender os ideais antifascistas na guerra, entendeu? Isso é ser antifascista raiz, né, mano? Você vai pra guerra lutar contra o fascismo na Itália, velho. Isso que o cara fez. E quando ele volta da Itália, velho, ele volta pra Bahia, e na Bahia ele começou a ter uma notoriedade, né, nas ações dele. E o Partido Comunista Brasileiro, que na época se chamava, que é o PCB, né, que na época se chamava ainda Partido Comunista do Brasil, ainda não era Partido Comunista Brasileiro, convida ele para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Não, convida ele para o Rio de Janeiro para ele atuar numa revista como jornalista e trabalhar para o partido. Quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele vem praticamente para o centro dos acontecimentos do período, mano. Então ali ele vai vivenciar tudo que aconteceu naquele período, tudo que aconteceu entre 1941 e 1945, por aí, até, mano, 64, mano. Então, velho, ele vai ser um dos caras mais fundamentais, velho. Ele vai ser fundamental ali para se organizar, para pensar a ditadura, né? Por quê? Porque ele vivenciou aquilo, mano. Então, ele vai defender uma tese no livro de que existia um populismo estrutural na nossa sociedade, que industrializou o país. Que populismo que ele tá falando, velho? Tá falando do populismo do Vargas, mano. O populismo do Vargas, ele ali vai organizar uma lógica de pensamento, vai organizar a lógica de atuação social do sindicato e pá, de uma outra forma, mano. E através das reformas sociais, ele vai começar a criar um projeto de industrialização nacional. Tá entendendo? Tá acompanhando? A industrialização nacional é o que a gente tem até hoje, mano. É o processo de o Estado contribuir ali para industrializar o país e não a iniciativa privada. Mas só que esse populismo de um sujeito, um líder carismático, e esse líder, ele de uma certa forma consegue mediar entre os dois polos, entre os trabalhadores de um lado e a burguesia de outro, e ele não defende nenhuma classe. É essa a parada, tá ligado? Ele não se identifica com nenhuma classe. E aí esse populismo que o Gorender vai usar a ótica marxista, que o Marx vai definir 18 de Brumário, como... Ai, caralho, esqueci agora. Não é napoleônico, mano. Bonapartista, viado. É isso, bonapartista. Então, essa figura de um sujeito que, pá, ele não...
parece que ele não defende nenhuma das classes. Parece que ele tipo assim, está além das classes sociais. Ele apresenta uma figura como Bonaparte, velho. Napoleão Bonaparte, bonapartismo. Então, mano, isso é fundamental ali para entender esse pensamento do Gorender. Qual que é a fita desse livro, mano? Ele vai olhar de uma forma muito incisiva, velho. Ele vai falar sobre diversos temas, como, por exemplo, terrorismo, cara. Ele vai caracterizar, eu acho isso um pouco problemático, mas é algo que é a lógica do pensamento dele. Ele vai caracterizar o terrorismo de esquerda e o terrorismo de direita, certo? Ele vai falar sobre as práticas terroristas que a esquerda assumiu principalmente no período após o AI-5. Ele vai defender que nesse momento, quando a repressão estava ali muito aflorada e tipo, muita gente estava morrendo, muitas prisões, muitas quedas de pessoas, o que era isso? Pessoas que marcavam encontro com outras pessoas para trocar uma ideia, eram presas sofrendo torturas e pá, isso a gente chama de queda. Então essas quedas aconteceram aos montes. O Marighella morreu, que era uma das principais lideranças da esquerda nacional. O Carlos Lamarca morreu. Então, muitos sujeitos ali caíram, morreram, muitas organizações deixaram de existir. E esse momento, o Gorender vai defender que aconteceu uma imersão geral ultramada. E aí, nessa imersão geral ultramada, aconteceram diversas ações que ele caracteriza como terrorista. Muito bem, ele vai entrar em polêmicas, mano, porque esse tema, mano, é polêmico. Falar sobre luta armada no Brasil é um tema polêmico, então ele vai criticar pra caralho o Luiz Carlos Prestes, velho, sobre a atuação pacifista dele à frente do PCB. Ele vai te criticar o Jorge Amado pela literatura do cara, que críticas ao trotskismo que o Jorge Amado fazia, e tipo assim, demonização no Subterrâneos da Liberdade, o vilão é um cara que viveu na vida real, que é o Hermínio Sancheta. Ele, no livro, ele é conhecido como Sanquilo, e o cara é tratado como bandido, como traidor, e uma série de outras situações dessa forma. E o Gorender acha isso errado, tá ligado? Ele vai criticar o cara. Ele vai entrar em polêmica com o Frei Beto sobre a teoria do Frei Beto sobre a morte do Marighella, né? Sobre o que aconteceu realmente, como que o corpo do Marighella foi acontecer, essas questões de biópsia, tá ligado? Tipo, como o corpo do Marighella estava, o que aconteceu na hora, como que ele foi morto, ele reagiu, não reagiu, ele tinha uma arma, não tinha uma arma. Vai também criticar, tipo, além disso, a teoria que existia uma organização da CIA dos Estados Unidos ali, e que a culpa de a informação que o Marighella estaria numa rua X ou Y, lá na realidade na rua Alameda Casabranca, no dia e horário certo, não era culpa dos padres, dos freis Tito e Frei Fernando, que na realidade a CIA já sabia disso há muito tempo, e que na verdade uma situação lá que aconteceu de uma ligação. Vocês vão entender isso, eu teria que explicar muito bem. Mas enfim, uma suposição, uma ficção ali criada. E na realidade a CIA já sabia muito tempo sobre tudo e pá. E aí o Gorender ele vai criticar essa postura, que ele vai achar que ele tá mentindo, né? Ele tá falseando a história. E, mano, o tema acho que mais polêmico, mais complicado, cara, é quando ele vai falar sobre justiçamento, certo? O justiçamento, para quem não sabe, é a prática da pena capital a inimigos, né? Considerados inimigos. O que é isso, mano? Mano, paredão, velho. Não tem outro rolê, mano. É isso, velho. É execução de inimigo. E ele vai criticar, principalmente, aí que entra em muitas polêmicas, não sobre a execução de inimigos da opressão, que estavam na categoria da opressão, mas inimigos que eram ex-camaradas, certo? Porque, tipo assim, houve a morte do Chandler, que era um capitão do exército estadunidense, que ele era, tipo, ele lutou na guerra contra o Vietnã, tá ligado? Ele matou muito vietnamita e pá. Ele era um terrorista, mano. Terrorista, capitão do exército dos Estados Unidos, tá ligado? O cara, mano, passaram o cara, mano. Vapo. Teve também a morte, mano, do Boysley, que era o presidente da Ultragás, mano. O cara era tão filho da puta que o cara gostava de ver tortura, velho.
que ele fez? Ele financiou do bolso dele o DOI-CODE de São Paulo, e não sei se é de São Paulo, mas ele financiou um centro de tortura do bolso dele, certo? Porque ele gostava de ver comunistas sendo torturados. Mano, o Carlos Clemente fez vapo. E vários outros justiçamentos nesse sentido, assim, sabe? E a esquerda, mano, não tem que se sentir, tipo assim, nossa, mataram. Mano, velho, isso aconteceu, mano. Os caras não eram santos, tá ligado? Não eram anjos, eram filho da puta, mano. Eram torturadores, tá ligado? Os caras eram... Mano, a gente não tem que lamentar. É isso, mano. Mas só que aí o problema é quando são mortos ex-militantes e ex-guerrilheiros que, de uma certa forma, eram acusados de traição. Aí o Gorender ele vai falar uma pá. Mas, no geral, mano, o livro, ele é muito importante, mano, pra você entender todo esse contexto, velho. Sem esse livro, você não consegue entender muito bem, certo? Então, eu acho que ficou claro, assim, mano. Não sei se ficou muito claro. Vocês comentem aí, vocês curtem, vocês compartilham, me marcam lá no Stories e pá. Mas eu acho que eu consegui contribuir. Esse livro é muito bom, mano. Leiam. Ele vai falar muito sobre as organizações de esquerda, as diversas organizações de esquerda. Ele vai falar muito sobre a trajetória dele, sobre... tipo assim, sobre a vida dele, principalmente, assim, tá ligado? Porque ele foi preso, foi torturado, ele vivenciou a experiência do presídio de Tiradentes, mano. E é isso, velho. Eu queria gravar esse vídeo faz muito tempo, tá ligado? Eu não sei se vou editar, mas é isso, rapaziada. Pau na máquina, salve, salve, vou tentar fazer mais vídeos.